O que ele quer dizer aqui é o seguinte: se Deus é perfeito, tudo que ele cria terá que refletir essa perfeição. Logo, tudo que Deus cria também tem que ser perfeito. Perfeito no sentido de não ter defeitos. Essa é a ideia. Por isso, o ser humano também foi criado originalmente perfeito. Mas depois, como eu vou explicar para vocês na quarta-feira, ele decaiu desse estado de perfeição e se corrompeu, perdendo aquela perfeição original. Mas o ser humano foi criado perfeito em todos os aspectos, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É por isso que, por exemplo, Adão foi criado para ser imortal. Se não tivesse pecado, ele viveria para sempre. Esse é um dos aspectos. Ele foi criado originalmente puro, santo, mas com a possibilidade de perder esse estado de perfeição. Essa é a diferença. Também ele foi criado à imagem de Deus. O que significa isso? Muitos acham que isso significa ser fisicamente parecido com Deus. Então, assim, que o ser humano tem 2 braços, 2 pernas, cabeça, orelha, nariz, e Deus tem que ter tudo isso também, porque ele foi criado à imagem de Deus. A ideia não é essa, irmãos, porque Deus é espírito. Ele pode se representar em qualquer forma que ele quiser. Ele não tem essa limitação. Então, o que significa ser criado à imagem de Deus? Deus é uma pessoa, é um ser pessoal. Quais são as características que fazem um ser se tornar uma pessoa? São 3. A primeira delas é raciocínio, capacidade de pensar, de tirar conclusões, de raciocinar. A segunda é a emoção, ou sentimentos, a capacidade de sentir, ter emoções, amor, tristeza e assim por diante. E o terceiro é a vontade ou volição, capacidade de livremente tomar decisões e fazer escolhas. Então são essas 3 características que definem se um ser é uma pessoa ou não. Por exemplo, o cachorro tem um corpo físico, mas ele não tem essas 3 características, por isso ele não é uma pessoa. Entenderam a diferença? Então, quando fala que nós somos criados à imagem de Deus, significa que, assim como Deus é uma pessoa, nós também fomos criados pessoas, seres pessoais, seres que têm raciocínio, intelecto e vontade, assim como Deus também o tem. Depois, na quarta-feira, vocês vão ver que o ser humano perdeu essa imagem na sua plenitude. Originalmente ele tinha a imagem plena de Deus, mas essa imagem foi desfigurada, foi mutilada com a queda, apesar de não ter deixado de existir. Ela não foi aniquilada com a queda no pecado, mas ela foi desfigurada, mutilada. Né? Eu gosto de explicar mais ou menos assim: imagine um espelho numa parede em perfeito estado. A imagem que ele reflete é uma representação fiel exatamente de como é o original que ele está refletindo. Esse era o ser humano antes da queda. Ele refletia o caráter de Deus em sua essência. Mas imagine que alguém pegue uma pedra e arremesse naquele espelho com toda a força. O espelho ele não vai deixar de existir, mas ele vai ficar todo trincado, estilhaçado, de forma que aquela imagem que ele reflete não é mais uma representação original do fiel. Uma representação fiel daquele original que ele está refletindo. É uma representação desfigurada, torta, disforme, de forma que pelo reflexo você não consegue mais saber como é o original. Assim se tornou a imagem divina no ser humano após a queda. Ainda existe, mas está desfigurada. O terceiro ponto, o ser humano foi criado num ambiente perfeito. O que significa isso? Não só o ser humano era perfeito, mas toda a terra, toda a criação. No Éden, para vocês terem uma ideia, não existia morte. Todos os animais eram herbívoros, se alimentavam apenas de vegetais. Né? Para nós soa até engraçado isso hoje, mas no Éden, o leão comia palha, pastava igual o boi. O urso comia só vegetais, o tigre e assim por diante. Imagina que cena engraçada, você vê uma vaca pastando e do lado um leão pastando. Já imaginou isso, pastor? O leão pastando, o urso pastando, o tigre pastando. Mas no Éden era assim. Todos os animais viviam numa harmonia plena, ninguém fazia mal um ao outro, não existia morte no mundo antes do pecado.
A morte entrou no mundo por causa do pecado, como diz ali Paulo em Romanos. Então, a queda do ser humano trouxe maldição sobre essa criação. É por isso que lá em Gênesis Deus vai dizer: maldita se tornou a terra por sua causa, Adão. Porque a partir do momento que Adão peca, toda essa natureza que Deus criou perfeita, ela se corrompe com o pecado, se torna maldita, perde a sua perfeição original. E aí os vegetais começam a dar espinhos, ervas daninhas e alimentos venenosos, coisas que podem fazer mal e até matar um ser humano ou os animais. Os animais se tornam selvagens, carnívoros, predadores e começam a matar uns aos outros pela sobrevivência. A natureza começa a produzir desastres naturais, erupções vulcânicas, terremotos, tufões, tornados, tempestades e todos esses tipos de desastres. Tudo isso é consequência do pecado. Mas Deus criou o ser humano num ambiente perfeito. Antes da queda, nada disso existia. Tudo isso é consequência da queda. E quarto, ele criou o ser humano com um nível de relacionamento perfeito. O ser humano ele pode se relacionar em 3 esferas. Ele se relaciona com Deus, se relaciona com o seu semelhante e, em última instância, se relaciona com ele mesmo. E nesses 3 níveis, o ser humano se tornou corrompido com a queda. Antes ele tinha um relacionamento pleno com Deus. Esse relacionamento foi cortado por causa do pecado. Ele tinha um relacionamento harmônico com seus semelhantes. Adão e Eva não tinham briga de casal antes da queda. Não tinham discussões, não tinha aquela famosa DR. Não tinha nada disso. E é importante entendermos aqui que a Bíblia não ensina o igualitarismo entre homem e mulher, mas ensina o complementarismo. Deus criou homem e mulher diferentes um do outro e atribuiu funções a cada um dos dois. De forma que em coisas que o homem é bom, é forte, a mulher será fraca e vice-versa. E tem coisas que a mulher é forte e o homem é fraco. Por isso que um complementa o outro. Então, um não é para ser igual ao outro. Um é para complementar o outro. Esse é o relacionamento original que Deus designou para o ser humano. Mas a queda também perverteu tudo isso. O ser humano, em seu relacionamento com o próximo, se tornou violento, vingativo, opressor, se tornou rebelde. E todas as guerras, conflitos e problemas de relacionamento que existem também são consequência da queda no pecado. Mas originalmente não era assim. Então entenda esses 4 pontos. Deus criou o ser humano perfeito, num ambiente perfeito, com a imagem de Deus e com um nível de relacionamento perfeito. E como eu explicarei na quarta-feira, tudo isso foi perdido com a queda. Foi corrompido, foi deturpado com a queda. Pode passar o próximo. Vou pegar aqui o copo d'água que já está aberto. Então, como é o estado atual do ser humano? Corrompido em sua essência. A partir da queda, o ser humano caiu num estado chamado total depravação, que eu vou explicar melhor no próximo domingo, quando eu falar dos 5 pontos da salvação. O que é a total depravação? Ele se tornou incapaz de fazer qualquer coisa boa por si mesmo. Ele depende da graça de Deus para isso. A sua natureza se tornou corrompida, sua essência se tornou corrompida. E essa corrupção do pecado atingiu todas as áreas do ser humano. No nível intelectual, no nível relacional, no nível biológico, no nível social, financeiro, conjugal. Todas as áreas do ser humano são afetadas pelo pecado. E é por isso que ele é totalmente depravado. É nesse sentido extensivo da palavra. A imagem de Deus foi corrompida, foi desfigurada. O ambiente foi corrompido e os relacionamentos são corrompidos. Tudo isso é consequência da queda. O estado atual do ser humano é completamente diferente do estado original em que ele foi criado por Deus. Pode passar o próximo. Mas há uma esperança.
porque Deus nos promete a redenção futura. E para isso, o próprio Deus estruturou e trouxe a efeito o plano da salvação em Jesus Cristo, para transformar a natureza humana. Deus não quer simplesmente te levar para o céu, só isso. Ele quer transformar você completamente em seu corpo, em sua alma e em seu espírito. E é por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Escritura diz que Deus os renova inteiramente, no corpo, na alma e no espírito. Quando você entrega a sua vida a Cristo, o primeiro que é regenerado é o seu espírito. Você estava espiritualmente morto e passa a ser espiritualmente vivo. Durante a sua vida cristã, você tem um processo de santificação, onde Deus vai te transformando de glória em glória, mudando a sua mente, o seu caráter, os seus sentimentos. E aí a sua mente vai sendo revivificada, a sua alma. Mas ainda não acabou, porque na ressurreição nós receberemos um corpo glorificado, imortal, indestrutível, semelhante ao dos anjos, totalmente imune ao pecado. E a mente de Cristo, a mente que conhece todas as coisas e tem o conhecimento pleno de tudo que existe. E aí sim estaremos plenamente redimidos em corpo, alma e espírito. Esse é o plano de Deus para o ser humano, redimi-lo por completo em todas as suas esferas. Por isso a mensagem de salvação nos traz essa mensagem de esperança. O ser humano foi criado perfeito, por seu próprio erro caiu desse estado de perfeição. Mas, pelo sacrifício de Cristo na cruz, Deus vai te trazer de volta para esse estado de perfeição. E dessa vez você nunca mais vai perder essa perfeição por toda a eternidade. Essa é a mensagem de esperança que Deus tem para nós. Pode passar o próximo. Também quero falar um pouco sobre a constituição do ser humano. O ser humano, como eu falei agora há pouco, é constituído de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O que é cada uma dessas 3 partes? Para que serve? No que ela consiste? Vamos ver primeiro o corpo aí no slide seguinte. A Bíblia usa várias palavras para se referir ao corpo. Por exemplo, nós temos ali vaso. Paulo fala em Romanos, Deus derramou esse tesouro em vasos de barro. É interessante chamar de vasos de barro, porque Adão foi criado a partir do barro. Então, o que é um vaso, um invólucro? Hoje nós poderíamos usar um termo mais moderno, embalagem. Ele serve para proteger aquilo que está dentro. Mas o que é mais importante? A embalagem ou o conteúdo? O conteúdo. Isso nos mostra que, para Deus, o mais importante é o que está dentro, não é o que está fora. Mas a sociedade moderna dá muito mais valor e atenção para essa casca exterior, buscando beleza e todas essas questões. E se esquecem que o mais importante é o que está dentro, porque esse corpo aqui é só uma embalagem, é só um vaso, um invólucro. Também é usado a palavra casa. Paulo, lá em 2 Coríntios, fala, se essa casa terrena que eu tenho for destruída, não tem problema, porque Deus tem preparado para mim uma outra casa, um outro corpo para eu habitar no futuro, na ressurreição. E esse não será feito por mãos humanas, será eterno, indestrutível. Também é usado a palavra tabernáculo, com a ideia de tenda ou cabana. Pedro fala isso lá em sua 2ª carta. Sei que em breve deixarei o tabernáculo deste corpo, essa tenda, essa cabana. Eu gosto bastante dessa ideia porque ela nos mostra 2 ideias, pelo menos. A tenda, ela não é uma morada permanente, é uma morada temporária. Quem mora em tenda está numa peregrinação. E temporariamente usará essa tenda como habitação, mas ela não é a morada definitiva. Da mesma forma, esse nosso corpo físico não é a nossa morada definitiva. E durante a nossa peregrinação aqui na terra, nós estamos usando ele. Mas assim como uma tenda com as intempéries do tempo, sol, chuva, calor, frio, ela vai se desgastando e se estragando, essa nossa tenda aqui também vai se desgastando, se estragando, até o momento em que ela não tem mais condição de uso. E aí é a hora de sair dessa tenda, sair dessa cabana.
Mas não se preocupe, porque Deus tem preparado para você uma morada eterna, uma morada permanente, um corpo que jamais será destruído, jamais envelhecerá, jamais morrerá ou sofrerá qualquer tipo de dano. Na ressurreição nós teremos esse corpo. Então essa é a ideia, algumas ideias que a Bíblia nos traz a respeito do que é o corpo. Agora vamos ver a alma no slide seguinte. A Bíblia usa pelo menos 4 palavras, a palavra alma, nos seus originais, nefesh no hebraico ou psique no grego, com pelo menos 4 sentidos diferentes. Então, por exemplo, a alma é usada para se referir a sangue. Se você pegar lá, por exemplo, em Levítico, quando vai falar da lei de Moisés, literalmente ao pé da letra está ali, não coma carne com alma. Porque está se referindo ao sangue. Mas isso é apenas uma analogia, uma metáfora. Com outro sentido, nós temos como vida. Ezequiel fala assim: os filhos não sofrerão pelo pecado dos pais, nem os pais pelo pecado dos filhos, mas a alma que pecar, esta morrerá. Então também é usado como pessoa. A pessoa que pecar é essa que vai morrer, e não outra no lugar dela. A alma é usada como vida, como pessoa, mas a aplicação mais importante é essa quarta aqui, como a parte indestrutível do ser humano. Porque existem grupos religiosos que negam essa realidade, os chamados mortalistas. Eles falam que quando a pessoa morre no seu corpo, a alma também morre junto, deixa de existir, ou entra num estado de inconsciência, fica dormindo, chamado sono da alma. Esses conceitos não são bíblicos. A alma humana continua existindo após a morte física, num estado consciente, lúcido, com as suas memórias do que viveu aqui na terra. Se estiver salvo, está lá no paraíso. Se estiver perdido, está lá no Hades. Ela não dorme, não fica inconsciente, não deixa de existir. E no capítulo 3 do livro eu coloco vários textos bíblicos que comprovam essa realidade da imortalidade da alma. Pode passar o slide seguinte. O que é a alma? Para que ela serve? Ela tem 6 funções. Na Bíblia nós vemos 6 funções diferentes para a alma. Então eu vou colocar ali na ordem. A primeira delas é a mente, chamada de mente. O que é a mente? O intelecto, o raciocínio, a nossa capacidade de pensar, raciocinar, resolver problemas, tirar conclusões. Isso é uma das funções da alma. Então, quem pensa não é o corpo. Quem pensa não é o cérebro. Quem pensa é a alma. O cérebro é simplesmente a ferramenta, o meio que Deus criou para que corpo e alma se conectem. Então, na verdade, o cérebro é um canal, é um meio para que nós possamos acessar a alma. Mas quem pensa de fato é a alma. Temos também ali a memória. Você sabia que as suas memórias não estão no seu cérebro? As suas memórias estão na sua alma. O cérebro é simplesmente a ferramenta que nós usamos para poder acessar as memórias. Então, na verdade, não existe perda de memória. O que existe é que quando a pessoa sofre algum dano no cérebro, seja por doença, por degeneração ou por algum trauma, ela perde a capacidade de acessar aquelas memórias que estão na alma. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Pegue o melhor pianista do mundo e peça que ele toque a 9ª Sinfonia de Beethoven num piano que esteja todo quebrado, com teclas faltando e desafinado. Ele vai conseguir executar essa sonata com perfeição? Não. O problema é do pianista? Tem alguma coisa errada com o pianista? Não. O problema está onde? No instrumento. Da mesma forma, quando o cérebro é danificado, o nosso instrumento fica estragado. A culpa não é da alma, o problema não é da alma. Mas isso nos torna incapazes de acessar o que está na alma. Pelo menos durante essa vida terrena. O terceiro ponto é a emoção, também chamado de sentimentos. A capacidade de sentir, ter emoções, tanto positivas quanto negativas. Nós podemos ter
paz, alegria, regozijo, felicidade. Mas também podemos ter raiva, tristeza, ódio, angústia. Todos esses sentimentos vêm da alma. Quem sente raiva não é o corpo, é a alma. Quem sente alegria não é o corpo, é a alma. O corpo é simplesmente a ferramenta, o instrumento que nós temos dado por Deus para expressarmos isso. E é interessante que Jesus ele tinha uma noção tão clara disso, que ele diz assim para o fariseu: fariseu, se realmente é a tua mão que te faz pecar, corta ela fora. E vai sem mão para o céu, do que é melhor do que ir inteiro para o inferno. É a mão que faz pecar? Aquele que é ladrão, que rouba, é a mão que faz ele pecar? Ou o desejo de roubar nasce aqui, ó, nasce na alma? E o corpo é simplesmente o meio pelo qual ele executa isso. Da mesma forma, os pecados na área sexual e qualquer outro pecado. Jesus, na sequência, ele fala: se é o teu olho que te faz pecar, arranca o olho. É melhor ir sem olho para o céu do que com o olho para o inferno. Mas é o olho que faz pecar? Aquele que tem desejo de ver o que não deve, se ele arrancar o olho, ele vai perder esse desejo? Não. Ele vai continuar tendo desejo, só não vai ter capacidade de executá-lo. Então perceba que tudo está na alma. O corpo é só um meio, é só um instrumento que nós usamos para externar isso. Da mesma forma, a nossa vontade, a nossa capacidade de decisão, de fazer escolhas, é uma das funções da alma. Também está na alma. E a consciência. A consciência, lembra que eu falei da nossa imagem de Deus que ficou corrompida? Esse restinho da imagem de Deus que sobrou no ser humano é a nossa consciência. E Paulo fala isso de forma muito clara, ali em Romanos 2, versos 14 e 15. Ele diz assim: quando os judeus que não têm lei, quando os gentios que não têm lei, praticam naturalmente as coisas da lei sem nem conhecer a lei, sem nem saber que a lei existe. E ali ainda está falando de ímpios. Quando esses gentios praticam naturalmente as coisas da lei, eles são lei para si mesmos, demonstrando a lei de Deus que está gravada em seus corações. Isso é a imagem de Deus. E dela dão testemunho, em conjunto com a consciência, ora acusando, ora defendendo. Então a consciência é esse resquício da imagem de Deus que ainda existe em nós. É lógico que quando a pessoa deliberadamente insiste em continuar pecando, ela vai amortecendo essa consciência até um ponto em que a consciência fica cauterizada e ela não tem mais efeito na vida da pessoa. Mas o que faz a pessoa se sentir acusada quando peca é a consciência. O Espírito Santo trabalha atuando diretamente na consciência do ser humano. E isso é uma das partes da alma. E quem consolida todas essas funções, por isso que eu coloquei no meio ali, é o que a Bíblia chama de coração. Coração é a representação do nosso homem interior. Paulo fala que temos o homem exterior, que é o corpo, e temos o homem interior, que é a nossa alma, o seu eu. A sua individualidade está na alma, não no corpo. Por exemplo, dois gêmeos idênticos. No corpo, eles são iguais. O que diferencia um do outro? É a alma. Eles têm almas diferentes. Cada um a sua própria alma. Então, a sua individualidade, o seu eu, está na sua alma e não no seu corpo. Pode passar o próximo. E o espírito humano? O que é o espírito? Para que ele serve? A palavra espírito no hebraico é ruá. E no grego é pneuma. As duas significam a mesma coisa. Sopro, fôlego de vida, vento. Essa é a ideia que se passa na Bíblia de espírito. Então, o que é o espírito humano? Para que ele serve? Em primeiro aspecto, ele é o fôlego de vida. É a vida que o próprio Deus te deu. Lembra quando ele sopra do seu espírito ali nas narinas de Adão? Adão já estava com o seu corpo totalmente construído, mas ainda não estava vivo, porque ainda não tinha recebido o Espírito. Ali novamente em Ezequiel 37, na passagem do Vale dos Ossos Secos,
Chega um momento também que todas aquelas pessoas já tinham o seu corpo totalmente regenerado. Mas por que não havia vida neles? Porque Deus não tinha soprado o Espírito. Então o Espírito é o fôlego de vida, é aquilo que te torna vivo. Mas Deus dá temporariamente essa vida para cada um. É por isso que lá em Eclesiastes 12:7 diz assim: o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus que o deu. Todo o espírito volta para Deus, porque o espírito é o fôlego de vida. É como se fosse uma parte do próprio Deus, da vida de Deus, que ele concede temporariamente ao ser humano e ao término dessa vida ele pega de volta. Em primeira instância, isso é o espírito, mas não é só isso. Sendo que Deus é espírito, como está lá em João 4:24, nós só podemos nos comunicar com Deus, ter relação, ter comunhão, através do Espírito. E é por isso que Ele deu para nós também o Espírito. Quem se comunica com Deus é o Espírito, não é nem o corpo nem a alma. Quem estabelece a comunicação com Deus é o Espírito. Então, quando você ora em espírito. É o seu espírito que se comunica com Deus em oração. Quando você louva ou adora, é por meio do seu espírito que essa adoração chega a Deus. Deus é espírito. Quem se comunica com Deus é o nosso espírito. Ele faz essa ponte entre a alma e Deus. Essa é uma das funções do espírito. Oração, comunhão, adoração. Quando Deus fala com você, por exemplo, você está lendo as Escrituras e Deus te dá um entendimento daquilo, isso vem por meio do seu espírito. E é interessante que o espírito, ele até testifica que você é salvo. Se você ler lá em Romanos 8, Paulo fala assim: e o Espírito de Deus testifica em seu espírito que você é filho de Deus. Então, quem te dá essa certeza da salvação, de que você é um filho de Deus, que foi regenerado, é o Espírito. É por meio do Espírito que você recebe essa certeza. Então, essas basicamente são as partes do ser humano. O nosso corpo é a matéria, a parte física, essa embalagem que Deus nos deu para vestir a nossa alma. A ideia é bem essa. E é por meio dela que nós podemos interagir com esse mundo físico que Deus criou. A nossa alma é o nosso eu, a nossa individualidade, dividida naquelas 6 partes que eu falei: mente, memória, vontade, emoções, consciência e coração. E o espírito é o nosso fôlego de vida e é o que estabelece a conexão entre nós e Deus. O ímpio está espiritualmente morto, porque essa conexão está cortada. Mas quando a pessoa se entrega a Cristo, ela é regenerada espiritualmente. O espírito dela volta a ficar vivo e ela pode se conectar a Deus de novo. E ter comunhão, adoração e relacionamento com Deus, por meio do Espírito. No livro eu usei uma analogia que eu acho que ela cabe muito nos dias de hoje. Fica bem fácil para as pessoas entenderem. Que eu chamei de analogia do computador. Então, quem conhece um pouquinho de informática vai entender melhor o que eu vou dizer. O computador, ele tem aquelas partes físicas que são conhecidas como hardware. Então, ali você tem o disco rígido, a placa-mãe, as memórias e assim por diante. Essas são as partes físicas do computador. Sozinhas, elas não fazem nada. Para funcionarem, elas precisam de um software, o sistema operacional. Esse software não existe de forma física, de forma palpável. Ele existe só de forma lógica. Ele está integrado ao hardware e ele faz o hardware funcionar. Diz ao hardware como ele deve fazer para funcionar. Mas esses dois dependem de um terceiro, que é a eletricidade, a energia elétrica. Porque se não tiver a eletricidade, nem hardware nem software funciona. Então nós podemos comparar o hardware, a parte física, com o nosso corpo. O software com a nossa alma. É ele que faz o hardware funcionar. Mas os dois dependem da vida, do fôlego de vida, que eu comparei aqui com a energia elétrica. Essa que dá a vida para o computador e faz ele funcionar.
E quando você se conecta na internet, o que está passando lá no cabo? Impulsos elétricos. Então, o que estabelece a conexão? A eletricidade. Da mesma forma, é o Espírito que estabelece a conexão entre você e Deus. Então, tente imaginar o ser humano mais ou menos com essa analogia, que vai ficar mais fácil de entender. Ok, irmãos? Pode passar o próximo. Também no livro eu abordo algumas teorias a respeito da origem da alma. Em que momento a alma surge? Será que elas sempre existiram? Deus lá na criação criou todas as almas e tem elas guardadas em algum lugarzinho. E aí quando alguém é concebido, ele pega aquela alma que está a próxima da fila e insere naquele corpo novo que acabou de ser gerado. Será que é assim que acontece? Ou será que Deus cria a alma do nada exatamente no momento da concepção? Também é uma outra hipótese. Ou será que a alma desse novo ser humano é formada a partir da própria alma do pai e da mãe no momento da concepção? Da mesma forma que pai e mãe geram o corpo, podem gerar a alma também. Isso é uma outra hipótese. Então, no livro, no capítulo 4, eu abordo todas essas hipóteses e mostro qual delas é a mais bíblica de todas. Ok? Aqui não vai dar tempo de entrar em detalhes. Pode passar o próximo. Outra questão do capítulo 4 é dicotomia ou tricotomia. Porque o que significa isso? O ser humano é realmente dividido em 3 partes, como eu falei, corpo, alma e espírito? Ou será que é só em 2 partes? E alma e espírito são sinônimos para a mesma coisa. E o ser humano teria só uma parte física e uma parte espiritual. Seria dividido só em 2 partes. Porque existe uma corrente no meio teológico que ensina isso. A chamada dicotomia. O ser humano só tem 2 partes, a física e a espiritual. E alma e espírito seriam sinônimos para a mesma coisa. Então eu também comprovo biblicamente, desde o Antigo Testamento, mostrando vários textos, para confirmar que é mais bíblico crer que o ser humano é dividido em 3 partes. E que alma e espírito não são a mesma coisa. Tá? Pode passar? Então, hoje eu fiz esse breve estudo a respeito do ser humano. Agora aqui no término, eu estarei ali onde vocês tomam café, oferecendo os meus livros. Os 3 têm o mesmo preço, R$ 40 cada um, tá? Se você pagar em dinheiro. Se você pagar no cartão de débito, eu tenho a maquininha, tem R$ 1 a mais pelo débito. E se você pode pagar também com cartão de crédito, e aí é R$ 2 a mais pelo crédito. Tá? Então, 40 em dinheiro, 41 no débito, 42 no crédito. Estaria à minha disposição também, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida. Na quarta-feira que vem, agora próxima, nós falaremos sobre o pecado. Então, por exemplo, da onde surgiu o pecado? Qual é a origem do pecado? O pecado é uma coisa criada? Será que foi Deus que criou o pecado? Ou outro alguém criou o pecado? Ou será que ele não foi criado? Vou falar também o que é o pecado. As suas consequências, a forma como ele atua. Vou falar também, será que foi Deus que criou o pecado? Que trouxe o pecado à existência? Ou foi o diabo, será? Todas essas questões a respeito do que é o pecado, como ele surgiu, as consequências dele, os efeitos dele no ser humano, e qual é o plano de Deus para destruir o pecado, nós teremos esse estudo na próxima quarta-feira. E domingo que vem eu começarei a falar sobre a salvação, o plano da salvação em Cristo, como ele é, como ele foi estruturado, como ele ocorre em todos os seus aspectos. Mais uma vez eu agradeço a vocês a oportunidade, que Deus abençoe a todos, e eu estarei ali nesse intervalinho entre o culto e a EBD, à disposição de vocês ali na área que vocês comem o lanche. Muito obrigado pela presença e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, pastor Gabriel, por este momento. Olha, muitos textos bíblicos citados de cor. Quisera eu poder fazer isso, viu, pastor?
nenhuma anotação aqui. Que coisa maravilhosa. Só queria motivar você a estar aqui na próxima quarta, no próximo domingo, para ouvirmos. Compre o livro. Uma das coisas que o pastor Gabriel mais gosta é quando você lê o texto bíblico e traz dúvidas. É isso, não é, pastor? É isso que o inspira a estudar cada vez mais. Traga suas dúvidas, apresente a ele. Ele vai lançar um próximo livro. Deus nos abençoe. Eu queria a Escola Bíblica Dominical, instrução só para classe de casais, Bíblia em um ano e a classe temática. Você tem a instrução no seu boletim. Então, classe de casais, Bíblia em um ano, classe temática, você tem instrução se você participa de uma dessas classes. Acesse aí o seu boletim para você saber o local que você vai participar. Teremos agora um momento de comunhão, você terá a oportunidade de comprar o livro do pastor Gabriel. Vou pedir para que você se coloque em pé por um instante para nós orarmos. Aqueles irmãos que chegaram depois do início do culto, quando o irmão Reinaldo fez a abertura, pastor Marcos, nosso pastor, está em um período de férias, ele e o irmão Prado Benfica estão em um período de férias. Obrigado, agradeço a Denilde, que nos ajudou logo no início com os hinos, e a você, irmão, que nós continuemos firmes e operantes como cantou o irmão Lorival. O desejo do nosso coração é que estejamos aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos aprofundarmos no conhecimento da Tua Palavra. E te rogamos, ó Pai de amor, que o Teu Santo Espírito continue a nos abençoar no restante desta manhã, quando iremos nos dirigir para as nossas classes, para aprender mais e mais da Tua Palavra. Abençoe os nossos professores, para que eles sejam um instrumento nas Tuas mãos. E agora nós te rogamos, Pai de amor, que o amor do Senhor nosso Deus, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus e que as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Podem sentar.